Capítulo 7. Os que assumem riscos. Os que assumem riscos. Os dias de defender suas posses e posições atuais acabaram para sempre. Portanto, a partir de hoje, você nunca mais precisará se preocupar com questões problemáticas, como manter seu emprego atual ou manter seu padrão de vida atual. Em vez disso, você colocará as coisas que podem dar errado na defensiva e colocará as coisas que devem dar certo na ofensiva, em formação pronta para o ataque. A partir de hoje, você é um tomador de riscos dinâmico e vigoroso, cujos olhos estão sempre voltados para suas forças e ativos, em vez de suas fraquezas e passivos. Daqui em diante, você vai acordar de manhã pensando apenas nas maneiras de fazer as coisas que deseja, em vez de acordar pensando em todas as razões pelas quais não pode fazer essas coisas. A partir de hoje, você vai pensar repetidamente nas muitas conquistas que vai realizar no futuro, que são vastamente superiores a qualquer coisa que você já fez no passado, pois claramente esses são os resultados que só podem ser obtidos se você estiver disposto a assumir algum tipo de risco primeiro. Acredite em mim, uma vez que você comece esse processo, não vai demorar muito até que você comece a vencer, e de forma grandiosa. Você deve entender, no entanto, que à medida que você se envolve cada vez mais no processo de assumir riscos, vai se ver forçado a recorrer a recursos que antes nem sabia que possuía. A princípio, isso pode ser muito assustador para você. No entanto, você deve sempre lembrar que nunca ouvirá, lerá ou verá alguém que alcance algo grandioso em sua própria vida sem antes assumir algum tipo de risco. Como um exemplo, considere os riscos monumentais que todos os nossos grandes líderes religiosos assumiram ao longo de suas vidas heróicas. Então pare e reflita sobre os enormes riscos que todos os nossos grandes líderes empresariais também assumiram ao longo de suas ilustres carreiras. Finalmente, ao meditar seriamente sobre essas conquistas estupendas, você se tornará cada vez mais consciente do fato de que você também deve se tornar um tomador de riscos para desenvolver a grandeza com a qual nasceu. Além disso, você deve entender que, na verdade, nenhuma satisfação genuína na vida pode ser alcançada por você ou por qualquer outra pessoa que simplesmente se recusa a assumir riscos. Para a vida de qualquer um que escolha viver assim, cautela extrema nunca resultará em nada mais do que uma sucessão de dias monótonos e esporádicos, continuando sem interrupção. A analogia do trampolim. Para ajudá-lo a entender a plena implicação do que estou dizendo, considere a seguinte analogia. Apenas lembre-se da época em que você era criança e tente recordar o quanto você admirava a criança do bairro que subiu direto na escada e mergulhou do trampolim alto sem hesitação alguma. Então veja se consegue recordar os sentimentos que você guardava dentro de si, enquanto você o assistia dar aquele primeiro salto arriscado na água abaixo. Se você é como a maioria das pessoas, não conseguirá recordar os sentimentos que guardava dentro de si. A maioria de nós, você provavelmente perdeu um pouco do seu próprio respeito próprio naquela época, até que finalmente, por pura vergonha, você também reuniu coragem suficiente para pular. Finalmente, veja se consegue se lembrar de como você se sentiu bem, uma vez que realmente se lançou e provou ao mundo que você também podia fazer isso. Agora que você levou sua mente nessa jornada mental pelo seu passado, traga-a para o presente. Deixe que se torne plenamente consciente das legiões de homens e mulheres hoje. Quem, como a criança pequena olhando com desejo para o trampolim alto, adoraria deixar seu emprego, seguir um caminho independente e fazer suas próprias coisas. No entanto, devido ao seu medo avassalador de falhar, essas pessoas infelizes nunca conseguem reunir coragem suficiente para sair e realmente se arriscar. Como resultado, essas pessoas perdem muitas das oportunidades que a vida nos oferece. E o que é ainda mais triste é que eles nunca têm a chance de fazer isso. Para explorar as profundezas de seus próprios recursos inatos, como eles têm medo de não conseguir, medo de perder, medo de falhar, simplesmente escolhem manter o status quo e não fazer nada. A ironia
é que mesmo que uma pessoa tente assiduamente evitar todos os riscos, ela ainda acabará falhando. De vez em quando. Mas a questão é, e daí, qual é a diferença que isso realmente faz? Afinal, falhar não nos torna um fracasso. E a única vez que nos tornamos um fracasso é quando decidimos parar de tentar. Portanto, mesmo que devamos vacilar ao longo do caminho, nunca realmente falhamos, porque sempre mantemos a capacidade de tentar, mais uma vez. A história de Flip Wilson. Flip Wilson, o famoso comediante, é mais conhecido por sua habilidade de fazer as pessoas rirem. Mas aqui está o que ele disse, em um tom um pouco mais sério, sobre sua própria experiência com o processo de assumir riscos. Eu caí e me levantei. Eu caí e levantei. Por quase 16 anos, eu fiz praticamente nada além de cair e me levantar. Mesmo assim, você acha que Flip Wilson alguma vez se viu como um fracasso? Você aposta a sua vida, ele não se viu assim, pois se tivesse, nunca teria encontrado coragem para tentar. Só, mais uma vez, e você e eu provavelmente nunca teríamos ouvido seu nome. Você deve entender neste ponto que assim que você estabelece um grande objetivo para si mesmo, você vai se envolver em um processo de assumir riscos que vai adicionar uma dimensão de empolgação, de fato, um sabor totalmente novo ao curso da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você deve estar ciente de que, à medida que começa a se envolver em comportamentos de assumir mais riscos, a maioria das pessoas estará tentando evitá-los a todo custo. Em outras palavras, em vez de assumir riscos significativos, a maioria das pessoas continuará a se garantir em uma série de compromissos vazios. Esses compromissos, por sua vez, acabarão reduzindo a existência delas a um nível de uma farsa sem sentido. Para entender como esse fenômeno opera, basta considerar as pessoas que você conhece que fizeram concessões ao comprar sua nova casa. Por que eles fizeram concessões, você pergunta? Porque tinham medo de não conseguir pagar as prestações da hipoteca daquela casa dos sonhos em que realmente queriam viver? Então, volte sua mente para os verdadeiros exércitos de indivíduos que permanecem em posições no trabalho, que acham monótonas e sem recompensa. Porque eles ficam simplesmente porque temem não conseguir lidar com a posição que realmente adorariam enfrentar. A ironia é que eles não conseguem lidar com a posição que realmente adorariam enfrentar. É claro que, se essas pessoas simplesmente se arriscassem ao buscar aquele emprego melhor, ou aquela casa dos sonhos, ou qualquer outra coisa que realmente desejam, elas exigiriam, então, um desempenho proporcionalmente melhor de si mesmas. Como resultado, eles logo descobririam que o risco que haviam assumido estava, na verdade, trazendo grandes recompensas em todos os aspectos de suas vidas. Os Jovens Milionários Legendas pela comunidade amara.org. Há vários anos eu li um excelente livro sobre o assunto de assumir riscos. Ele se chamava Os Jovens Milionários e continha as histórias reais de 18 indivíduos, cada um dos quais havia ganho mais de $1 milhão. Na verdade, algumas dessas pessoas haviam ganhado muitos milhões de dólares, além da marca de 1 milhão durante o curso de suas carreiras altamente bem-sucedidas. Ao longo do livro, o autor fez muitas observações interessantes sobre a lei do sucesso financeiro, mas a mais importante era aquela a qual ele sempre voltava. Ou seja, embora esses indivíduos viessem de uma variedade de origens diferentes e embora cada um tivesse ganhado seu dinheiro de uma maneira diferente, todos eles compartilhavam uma coisa em comum. Qual era aquela uma coisa que você perguntou? Simplificando, era isso. Mesmo que tudo o que possuíam estivesse em jogo no resultado de praticamente cada grande decisão de negócios que tomavam, nenhum deles se considerava como alguém que estava assumindo riscos. A razão pela qual não o fizeram, ele continuou a explicar, era porque estavam vivendo suas vidas como se fosse impossível falhar. Note, no entanto, que aos olhos da maioria das pessoas, não haveria dúvida de que esses indivíduos estavam realmente assumindo riscos enormes e quase diariamente. Estudo de pilotos de caça,
De maneira semelhante, uma pesquisa realizada há muitos anos, que investigou as vidas de pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial, determinou de forma conclusiva que, ao contrário do que você pode pensar, muitos dos pilotos que jogaram pelo seguro durante a guerra estavam entre os primeiros a serem mortos em combate. Em contraste, o estudo também descobriu que, praticamente sem exceção, não apenas os ases sobreviventes eram indivíduos que se recusavam a jogar pelo seguro, mas eles eram os maiores tomadores de risco durante a guerra. De fato, ao se ter a oportunidade de observar o desempenho de indivíduos de todas as esferas da vida, logo se torna evidente que quem joga pelo seguro na vida morre, e morre relativamente jovem, pois embora muitos desses indivíduos permaneçam clinicamente vivos por vários anos, quando seus corações finalmente param de bater, é apenas uma formalidade, porque a verdade é que eles nunca realmente viveram. Neste ponto, você provavelmente já deve ter dito a si mesmo: tudo isso parece extremamente razoável, mas por que deveria ser assim? Ou, por que tantos de nós estão destinados a passar nossas vidas inteiras nessa condição de miséria autoimposta? Simplesmente porque não somos capazes, ou não estamos dispostos a assumir riscos significativos? Bem, parece-me, se apenas voltarmos nossas mentes para os anos formativos de nossas próprias vidas, logo reconheceremos de onde vem essa relutância em se envolver em comportamentos de risco. Uma vez que chegarmos a esse ponto, acredito que teremos avançado muito em nossa tentativa de combater e, em última análise, neutralizar esse problema insidioso. Portanto, eu exorto você a prestar muita atenção às informações que agora serão apresentadas a você. Quando você era uma criança pequena, na verdade, até mesmo desde a época em que era um bebê, seus pais queriam desesperadamente ver você ter sucesso. Como consequência desse desejo, eles estavam aterrorizados com a perspectiva de que você pudesse, de alguma forma, não corresponder às expectativas que tinham de você. Isso era perfeitamente natural, à luz do fato de que eles te amavam muito. Infelizmente, no entanto, isso os motivou a tentar te proteger de todo, e qualquer dano potencial que pudesse surgir em sua vida. Por exemplo, quando você começou a andar, eles estavam bem ao seu lado, e assim que você parecia que ia tropeçar, eles rapidamente te seguravam, para que você não caísse e se machucasse. Da mesma forma, quando você se envolveu na sua primeira briga de socos, com um pequeno terror ao lado, seus pais estavam lá para acalmar os sentimentos machucados. Eles provavelmente tentaram te consolar dizendo: você estava certo, querido, e o outro estava errado. A outra criança era um valentão. Em seguida, eles provavelmente disseram algo como: no futuro, querido, tenha muito cuidado e tente ficar longe de crianças assim. Além disso, se sua criação foi típica da maioria de nós, sua primeira bicicleta provavelmente trouxe consigo avisos repetidos como: tenha cuidado, não caia, fique atento e assim por diante. Dessa forma, você foi lentamente, mas com certeza, programado para fazer cada movimento em sua vida com uma cautela brilhante, luz brilhando intensamente na tela da sua mente jovem e impressionável. Portanto, você deve ter a consciência de que, independentemente do que alguém possa ter te dito, ao contrário, nenhum de nós nasceu com medo de assumir riscos. Pois, como indiquei claramente acima, o medo de assumir riscos é algo que aprendemos somente depois que entramos neste maravilhoso mundo nosso. Na verdade, ao contrário do que muitas pessoas podem ter sido levadas a acreditar erroneamente, o ser humano, se deixado por conta própria, é um tomador de riscos nato, que está naturalmente programado para seguir o caminho que eventualmente o levará à grandeza em sua própria vida. Mas seja como for, antes de você embarcar nesse emocionante caminho de assumir riscos, deve lembrar-se de nunca perder de vista o fato de que se tornar uma pessoa que assume riscos não significa se tornar um indivíduo irresponsável. Se você realmente pensar bem sobre isso, vai perceber que esses dois conceitos são mutuamente exclusivos. Pois se tornar uma pessoa que assume riscos significa agir com coragem, e agir com coragem
é bem diferente de agir de forma tola, que é como uma pessoa age. Quando se comporta de maneira irresponsável, você pode encontrar algumas situações em que a linha que separa esses dois conceitos se torna extremamente estreita. No entanto, é absolutamente essencial que você nunca ultrapasse essa linha inadvertidamente ou de outra forma. Outra coisa da qual você deve estar ciente é que assumir riscos é sempre um termo relativo. Em outras palavras, um comportamento que representa um risco para uma pessoa pode não representar necessariamente um risco para outra pessoa. Além disso, se o mesmo comportamento fosse realizado por uma terceira parte, alguém poderia até ser tentado a considerá-lo uma conduta irresponsável. É claro, portanto, que é preciso ser capaz de distinguir entre esses diferentes conceitos com um grau significativo de precisão. Para alcançar isso, torna-se necessário voltar a um dos princípios básicos envolvidos no processo de autodesenvolvimento. Você deve ser capaz de ver, com seu olho interior, a si mesmo já em posse do que deseja. Assumir riscos versus irresponsabilidade. Pessoas que são irresponsáveis raramente conseguem realizar algo de importância e, com frequência, convidam o verdadeiro dano a si mesmas. Eles podem ocasionalmente se envolver em algumas atividades que são bem-sucedidas, mas esses resultados ocorrem com tanta pouca frequência e são tão ofuscados por resultados negativos que mal valem a pena serem mencionados. Considere, por exemplo, o indivíduo que salta de um penhasco alto e, em um corpo d'água raso, simplesmente porque foi desafiado a fazê-lo por um grupo de seus colegas. Embora a pessoa em questão tenha medo de mergulhar por algum motivo estranho, ela tem ainda mais medo do que os outros possam dizer, ou até pensar sobre ela se decidir não mergulhar. Claramente, o medo da pessoa de mergulhar é perfeitamente razoável, considerando que ele não teve absolutamente nenhum treinamento como mergulhador. Além disso, como resultado de sua falta de treinamento, quando ele contempla o que poderia acontecer se ele mergulhasse, ele se imagina sendo gravemente ferido. Obviamente, para um indivíduo como esse, ir em frente e mergulhar seria extremamente tolo, para dizer o mínimo. E as ações da pessoa teriam que ser consideradas irresponsáveis por qualquer padrão. Por outro lado, no entanto, se essa mesma pessoa treinasse para se tornar um mergulhador profissional, e se ele fosse habilidoso em levar em consideração todos os diversos fatores, por exemplo, se ele fosse capaz de visualizar a si mesmo passando com sucesso por todas as etapas necessárias, ele conseguiria movimentos, como nadar até a costa, pisar de volta em terra sem se ferir, etc. Então seria uma situação totalmente diferente. Pois, embora a pessoa ainda estivesse assumindo um risco definido, ninguém poderia acusá-lo de agir de maneira irresponsável. Considere por um momento os dublês que trabalham na indústria do cinema. Esses indivíduos estão constantemente realizando atos perigosos. Na verdade, é exatamente para isso que eles são pagos.